Então, crianças, tudo bem com vocês? Como eu falei, eu fiz uma mudança aí no cronograma dos conteúdos, porque nós já havíamos fechado o conteúdo de ciências para a D6. Então, hoje, quinta-feira, dia 22 de outubro, eu não passei nada de ciências, porque não teria conteúdo para avaliação. Então, eu peguei e aproveitei para focar aqui em geografia e história, tá bom? Então, nós estamos falando nesse capítulo de geografia sobre os meios de transporte. Eu deixei até vídeos para vocês, bem legais aí. E meios de transporte você já conhece, né? É um meio que nós usamos para nos locomover de um lugar para o outro. E existem dois tipos de meios de transporte, que é o de uso particular e é o de uso público. O de uso particular é aquele que nós usamos somente para nossa família. Por exemplo, meu carro, só ando eu e a minha família, tá? Ainda que eu queira dar carona para alguém, aí é uma opção minha. Mas eu não tenho a obrigatoriedade de oferecer carona para ninguém, tá? E o transporte público é um transporte oferecido para toda a população. É um direito de todos, tá? Que é o ônibus, o trem, o metrô. Isso tudo é transporte público, tá? Ah, tia, mas público não é de graça? Não. Nem tudo que é público é de graça. Nós precisamos pagar a passagem para poder usar esse meio de transporte. O hospital, a escola pública, eles não são também de graça, porque nós pagamos impostos, né, que mantém essas instituições em funcionamento. Então, não, o fato de ser público não quer dizer que seja de graça, tá? É público porque é oferecido pelo governo a toda a população, ok? Então, aí você vai ler a página 6 do seu livro de geografia. E aí tem umas perguntinhas aí, são 3 perguntinhas, 4 perguntinhas só, que você vai responder de acordo com o que você leu e de acordo com a sua opinião. Depois você vai para a página 7, que fala sobre transportes de carga. O que é um transporte de carga? É o que não é feito para carregar pessoas. Ou seja, o transporte de carga, ele transporta mercadorias. Como é que chegam mercadorias de outros estados aqui na nossa cidade, no Rio de Janeiro? Como é que chegam mercadorias de outros países aqui para o Brasil? É através do transporte de carga. E ele tem várias formas de ser feito esse transporte. Tanto pela via terrestre, que é pelas estradas, pelas rodovias. Pode ser também pelas vias marítimas, que são pelas hidrovias, pelo mar, pelos oceanos, que nós chamamos de hidrovias. São os caminhos no mar, na água. Hidro é o mesmo que água. Via é o local onde aquele veículo ele passa. Hidrovia, ok? Pode ser feitos pelas ferrovias, que também é um transporte terrestre. Ferrovia são os trilhos, os trens que transportam as cargas, tá? E pode ser feito também por aerovias, ou seja, pelo ar, aviões de carga. Existem aviões específicos somente para transportar cargas, ok? Tem até aqui o exemplo de um caminhão cegonha, que é o caminhão que transporta os carros de outros estados, né, ou de outros países para a nossa região. Então, aí você vai ler a página 7 e a página 8. Tem vários exemplos aí de transportes de carga. E depois você vai fazer a página 9 e a página 10. Aí nós fechamos os meios de transportes de carga e os transportes públicos e particular. E logo na página 10 vem falando sobre o trânsito.
Eu deixei para vocês aí vídeos para que vocês possam estar olhando, né? E o trânsito, existem algumas leis de trânsito que precisam ser respeitadas, tá? As placas de trânsito, elas precisam ser respeitadas, a faixa de pedestre, as determinações pelo Código Brasileiro de Trânsito, ou seja, então são coisas que nós precisamos respeitar. Então você vai ler a página 10 e a página 11 e aí fazer os exercícios da página 12, 13 e 14. E na página 15 vem falando sobre transportes e poluição. Por que que esses dois assuntos eles estão interligados? Porque os transportes, eles causam poluição no ar. Como assim? O combustível que é utilizado nos meios de transporte, eles emitem partículas de gases que fazem mal à nossa saúde. Então, às vezes, se você chega num lugar que tem um trânsito muito intenso, provavelmente você vai ter alguma reação com relação àquela poluição, tá? Aí só tem mesmo para vocês poderem dar uma lida, né, na página 15, que é muito importante. E aí no final, na página 16, tem um resuminho aí falando sobre algumas coisas para refletir, né? E tem duas questões para vocês responderem. E uma forma muito legal de não poluir o ar é usando a bicicleta. Inclusive, no dia 22 de setembro, pessoas de todas as cidades do mundo são convidadas a deixar o carro em casa e andar de bicicleta, porque é um transporte barato e um transporte que não polui o ar, tá bom? Então façam tudo com bastante atenção, leiam tudo com bastante atenção, porque os conteúdos da AD6 foram tirados dessas páginas do livro, tá bom, meus amores? Uma ótima aula para vocês.